Olá, como está? Forte e grande abraço para você que veio hoje junto comigo refletir e meditar sobre esta situação, deste tema tão glorioso que é Ele está vivo. Sim, amigo, amiga, o Senhor Jesus está vivo. E, porque Ele está vivo, nós vamos então aprofundar como este acontecimento se deu e como ele se dá hoje no meu e no seu dia a dia. Lucas 24, versículo 5 e 6, conta o relato de dois anjos, onde um grupo de mulheres vão lá ao túmulo para ir embalsamar o corpo do Senhor Jesus, e esses dois anjos dizem assim, leia: porque buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Amigo, amiga, num outro fator também, em Mateus 28, 7, para nós podermos ter uma boa interpretação e compreensão das Escrituras e que o Espírito Santo, em nome de Jesus, abre-nos um entendimento, diz que há um anjo forte que desce em forma de relâmpago e retira a pedra do túmulo, senta-se sobre ela, fala com as mulheres, diz para ela, tirou a pedra para elas entrarem e testemunharem o facto que ele não está mais morto, mas vivo. E depois ele diz assim, leia: e depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, é como vos digo. Amigo, amiga, nós vemos aqui a atuação de anjos. Quando o Senhor Jesus está para nascer, há também esta operação de anjos, anunciando a vinda do Deus Emmanuel, Deus conosco, através do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós vemos também a atuação de anjos, anunciando a maior de todas as vitórias do universo. E nós vemos que também este anjo aqui, último que nós falamos, disse para ir depressa. Depressa, porquê e para quem? Para os discípulos, dizer que ele ressuscitou e que está ainda adiante, ou seja, que toma a dianteira da nossa vida. Bem, o anjo diz também que ele ressuscitou, vai adiante e diz, ali o vereis. E diz assim, é como vos digo, quer dizer, não tenho dúvidas, é assim mesmo. E é claro que se depois se continuássemos a ler, estou a ler Mateus 28, 7, lá no versículo 9 diz, depois, as mulheres indo correndo, depressa, encontraram Jesus. E ele diz-lhes a mesma coisa, elas abraçam os seus pés e o adoram. Então, amigo, amiga, estas são as boas novas da alegria, da salvação. Ele ressuscitou, a pedra foi removida para as mulheres, como ainda há pouco falei, dar o testemunho. Jesus, porque a pedra o anjo retirou para elas testemunharem, mas o Senhor Jesus, ele atravessa paredes e portas trancadas. Nós vimos isso, quer ver? João 20, 19, leia. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Então, amigo, amiga, essa dimensão que o primogênito dos mortos, aquele que já tomou a dianteira da minha, da sua, da nossa vida, e fez com que a morte neste mundo não seja o fim, antes pelo contrário, ela foi vencida, e a partir que eu recebo esta verdade em mim, o espírito desta palavra me guia e me convença também a vitória, a também o Senhor Jesus Cristo, então essa eternidade ela está trabalhando. Então depois a morte deixa de não existir mais medo, significado. Sabemos que é simplesmente uma porta, uma passagem, uma situação normal desta vida. Para o cristão é uma situação normal. Você pode ver, então, ontem à noite falava isso na cama a minha esposa, eu dizia assim, olha,
realmente nós vemos os cristãos diante dos leões, do fim da espada, para ser queimados vivos, e muitas vezes eles cantavam. É uma loucura. Estão cantando de alegria, esta alegria, Ele ressuscitou, Ele está em mim, Ele venceu a morte, eu também venço. E Ele apareceu e então pôs-se no meio deles e disse: paz esteja convosco. Nós vamos ler 1 Coríntios 15, no versículo 3 e 4, o apóstolo Paulo, também pelo Espírito, dizendo assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Ops, o que é que ele entregou porque ele recebeu? Que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Olhe, ide, como aquele anjo falou, ide, anunciai depressa. É como ele tinha falado, ele venceu a morte, ele ressuscitou. Há alegria em todo o universo. E ele estreou essa dimensão. Hoje, no céu, tem um corpo com carne e ossos. E diz assim, veja, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Nós já lemos. Bem, o que é que nós vemos aqui? Que sem a ressurreição não havia esperança para a humanidade. Este mesmo apóstolo Paulo, nós estávamos a ler 1 Coríntios 15, no 3 e no 4, mas se você continuar a ler no 17 e 19, nesses versículos, diz assim lá: e se Cristo não ressuscitou? Quer dizer, se não tivesse acontecido esse acontecimento estrondoso, esse poder de todos os poderes, o mais glorioso, é vã a nossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Imagina a loucura. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ou seja, a pregação, ela torna-se inútil. E eu estava aqui lendo Romanos 5,12, para irmos aprofundar a glória deste acontecimento. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Ou seja, esta é a minha, é a sua, é a nossa situação. Todavia, dizem Romanos depois lá no 15, eu li o 12, não é assim o dom gratuito com a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O apóstolo Paulo ainda diz lá em 1 Coríntios 15, 22, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados. Aonde? Em quem? Em Cristo. Então veja, toda esta situação que nós nos encontrávamos, ela foi vencida. Agora fica aqui a pergunta, claro. Eu e você, nós, em quem nós estamos? Em qual dos dois estamos? Estamos em Adão? Porque diz assim, lá o versículo 47 deste mesmo capítulo, é: o primeiro homem formado da terra é terreno e o segundo é do céu. Ora bem, estamos em Adão, o terreno, ou estamos no do céu, Cristo? E aqui, quando o Senhor Jesus, ele aparece, como ainda há pouco falávamos, e destaca os discípulos, ele fala todo este acontecimento, e depois lá em João 20, 22, ele diz: e havendo dito isto, quer dizer, de falar sobre este assunto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Amigo, amiga, que eu e você, mergulhando nas Escrituras desta forma, possamos receber no nosso íntimo este sopro, este Espírito que nos guia a esta verdade, que nos convence da situação que nascemos do ventre da mãe, e possamos no íntimo, pelo Espírito desta palavra, sermos vivificados, sermos visitados por esta semente que é eterna,
que é um Cristo Jesus que mergulha no meu e no seu íntimo e começa já a produzir esse milagre que não tem fim, amiga. Depois, Marcos 16:14, no versículo 18, nós vemos quando o Senhor Jesus diz assim, leia, finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa e censurou-lhes, há uma outra tradução que diz, e repreendeu-lhes a incredulidade e dureza de coração. Porquê? Porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quer dizer, este evangelho, este acontecimento, este poder. Aí então ele diz que quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. Aí ele diz que em cima deste acontecimento, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demónios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Mas esta companhia, estes sinais, hão de acompanhar. É sobre o primeiro grande, único e poderoso e estrondoso milagre que é a ressurreição, amigo, amiga. Deixa-lhe perguntar uma coisa. Por exemplo, eu desde falava com um pastor amigo sobre isso. Você vê, porque aqui neste ide, muitos entram numa encruzilhada, ou seja, buscam os milagres, buscam os sinais que têm que acompanhar, a cura dos enfermos, a expulsão dos demónios, os dons, os poderes, e entram numa encruzilhada. Por quê? Porque, imagine, se eu e você formos ao Senhor Jesus e em seu nome pedirmos algo, ele diz aqui que realmente ele opera, não é verdade? Agora, deixe-lhe dizer uma coisa. Eu e você vamos aqui pedir a saúde, a bênção na família, a bênção financeira, a bênção daqui, a bênção daquilo. Amanhã nós vamos estar sempre precisando. Fica como uma tómbola, e eu quero mais, e eu quero mais, e eu quero mais. E Jesus disse, olha, cada dia tem o seu mal. No mundo vocês vão passar por aflições, tribulações, mas tendo memória, eu venci o mundo. Quer dizer, ele venceu a morte. Um milagre poderoso e estrondoso que eu e você necessitamos é este poder da morte e da ressurreição de Jesus. É em mim e si ser gerado este milagre de ser um filho, uma filha de Deus. Porque quando nós nos tornamos seus filhos, somos vivificados, nascemos do alto do céu, recebemos, ele veio para o que era ser, mas os seus o rejeitaram, mas a todos quantos o receberam, deles o poder. Poder para quê? Para se tornarem seus filhos. Haver esta gestação no íntimo. Ninguém sabe, amigo. O vento sopra, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são todos os que são nascidos do Espírito. É algo íntimo, é pessoal. E, por outro lado, o corpo de Jesus, ele esteve realmente morto. De ontem também falava isso com a minha esposa. Amorzinho, tu já pensaste, poxa, aquele corpo do meu Salvador, do teu Salvador, morto, 3 dias, ali, igual ao processo, caso ele não venha, que eu e tu vamos passar, mas é uma passagem, é por um instante, é por um momento, porque agora a eternidade já está semeada. Diz assim, lá no Coríntios, 1 Coríntios 15:42, diz assim, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Opa, como é que ela é? Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se na fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, mas o último Adão, porém, é o quê? Espírito vivificante. Então, amigo, amiga, olha aqui, veja bem, como eu perguntava ainda bem, qual do Adão eu e você estamos? No alma vivente ou no espírito vivificante?
há que correr às Escrituras para ser visitado por este Espírito. Essa deve ser a minha, a sua, a nossa intenção. Por outro lado também, ele é o primogênito dos mortos. Ele entrou nessa dimensão que eu e você estamos a ser tratados, e essa dimensão já está a ser semeada e trabalhada no meu e no seu íntimo. E agora, para nós terminarmos, nós vamos ver aqui também a questão também muito interessante, como eu falava ainda há pouco, que é este corpo com carne e ossos, nessa dimensão que um dia nós também estaremos, tem um sistema digestivo, porque quando ele aparece aos discípulos, ele come um bocado de peixe assado com favo de mel. Há uma digestão. Ele manda tocar. Não é um fantasma vegano, não, é mesmo um ser que tem carne e ossos e está nos representando diante do Pai e intercede por nós toda a hora. Vamos ler Romanos 4:24. Diz assim: posto que a nós igualmente nos será imputado a saber o quê? A nós que cremos. A nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então ele foi entregue porque nós transgredimos, não fizemos caso, não quisemos saber. E ele ressuscita para nos justificar, o justo morrendo pelo injusto. Como diz Romanos 3:10, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Por exemplo, aquele ladrão que foi acionado, que foi visitado por Deus, porque os dois blasfemavam, mas às tantas um deles diz para o outro: nem numa hora destas temos a Deus, olha, nós estamos pagando com justiça os nossos atos. Agora, este homem é a pior injustiça que está sendo cometida diante do universo. E ainda diz, moribundo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quer dizer, eu estou conseguindo. Alguém me está visitando e está-me fazendo enxergar a glória da grande justiça que está diante de mim. Daquele que, mesmo não merecendo, está morrendo a minha morte e me justifica. Por isso é que ele é, por outro lado, o nosso autor e consumador da nossa fé. Romanos, nós líamos também no capítulo 84, diz: quem os condenará? Nós que cremos. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também faz o quê, amigo? Intercede por nós. Então, nós temos um Salvador que está como sumo sacerdote diante do Pai, intercedendo toda hora por mim e por si. E toda hora, especialmente quando eu e você vimos desejosos que o Espírito Santo desta palavra, o nosso guia, nos convence e nos revela toda a verdade a respeito desta morte e desta ressurreição. Esse deve ser o meu e o seu desejo. E eu termino com Hebreus 4:14. Tendo, pois, agora aqui é um conselho que o Espírito dá para mim e para si. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como o quê? Como um santo milagreiro? Não. Como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça por socorro em ocasião oportuna. Então, amigo, amiga, vamos correr para Ele, porque Ele, além de interceder por nós, Ele é o nosso sacerdote, Ele é o nosso advogado, o nosso juiz, o nosso salvador, o nosso redentor, aquele que é o único da qual nesta vida nós podemos ser tocados pelo abraço do Pai. Ninguém vem a mim se o Pai que me trouxe não enviar. E todo aquele que o Pai me dá, dizia o Senhor Jesus, eu jamais lançarei fora. Sabe? Esta força, esta nossa fraqueza, este pecado
que neste corpo do pecado que nos assedia, quando somos tentados, aqui é que está o centro ativo que o Espírito trabalha, dizendo, olha, o Senhor Jesus passou por tudo isso, Ele sabe o que é isso, mas o Espírito desta palavra vai te dar forças, Ele vai te dar esse domínio, esse fruto do domínio próprio, para tu aprenderes a dizer não àquilo que não o agrada. Ele vai te dar capacidade para teres uma vida limpa, vitoriosa, abençoada, e então aí os sinais acompanham a tua vida. Tu vais ver realmente uma vida vitoriosa, mas não a partir daqui, do que eu preciso aqui agora, não, a partir deste fruto da eternidade, me tornando filho dele, e ele suprindo, me dando dentro de mim as condições para que eu seja mais que vencedor em Cristo Jesus. Amigo, Ele está vivo, Ele venceu a morte. Esta morte foi vencida e ela está, através desta palavra, semeada no meu e no seu coração. Vamos abraçar este poder e com certeza nós vamos ser abraçados pelo amor do Pai em Cristo Jesus. Até a próxima reflexão, a nossa meditação sobre Ele está vivo, e porque Ele está vivo vale a pena viver. Que Ele te abençoe poderosamente. Até a próxima.